Há vários milênios atrás, quando o homem começou a olhar as estrelas com maior curiosidade científica, a dar-lhes nomes, a juntá-las em constelações, sua imaginação levou-o a ver formas nesses conjuntos de corpos siderais. Assim, as constelações começaram a receber nomes como Touro, Caranguejo, Ursa Maior e Ursa Menor, Capricórnio e tantas outras formas e figuras que os olhos extasiados dos primeiros astrônomos percebiam por entre tantas e tantas estrelas que brilhavam no firmamento. Uma dessas constelações recebeu por sua forma o nome de Constelação do Escorpião. Ficava assim gravado para sempre, na retina dos estudiosos e na memória da humanidade, a imagem de um animal que já era respeitado e temido por representar um perigo potencial. Desde os primórdios da humanidade, o escorpião sempre preocupou a espécie humana, pelos temidos acidentes que causava, às vezes fatais. O homem aprendeu desde logo que esse artrópodo deveria ser evitado e que essas duas espécies animais não poderiam viver harmonicamente no mesmo meio ambiente. Sobrevivente nato, o escorpião está entre os animais mais antigos dentre os que ainda se encontram vivos em nosso planeta. Talvez tenha sido ele o primeiro animal que decidiu arriscar sua sorte em terra firme, há 350 milhões de anos atrás. De lá para cá, sofreu poucas mudanças corporais, como atestam seus fósseis já encontrados. Encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida, os escorpiões espalharam-se por todo o mundo e adaptaram-se aos mais diferentes climas e condições, existindo hoje cerca de 1.400 espécies diferentes de escorpiões. No Brasil, há 3 espécies de importância em saúde pública. O Tício cerulatus, chamado popularmente de escorpião amarelo. O Tícius baiensis, conhecido como escorpião marrom. E o Tícius stigmurus, mais restrito ao Nordeste. São eles os responsáveis pelo maior número de acidentes com seres humanos. Os escorpiões são carnívoros e, na natureza, caçam grilos, cigarras e outros insetos para se alimentarem. Nas cidades, os escorpiões encontram nas baratas de esgoto sua principal fonte de alimentação, razão pela qual muitos centros urbanos foram invadidos por escorpiões, onde encontraram condições ideais de sobrevivência. Entre os escorpiões amarelos não existem machos, pois as fêmeas procriam através de um processo chamado partenogênese, pelo qual o filhote se forma a partir de uma única célula reprodutiva. Assim que nascem, os filhotes rapidamente encarapitam-se sobre as costas da mãe, onde estão protegidos. Esses filhotes já nascem dotados de veneno e ferrão inoculador. O veneno do escorpião é neurotóxico, sendo capaz de provocar desde sintomas locais, como uma dor intensa na região que foi ferroada, até efeitos gerais que podem, nos casos graves, levar a vítima à morte. Só nos anos 88 e 89, foram registrados cerca de 7.500 casos de acidentes com escorpiões, havendo em torno de 75 mortes em nosso país. O soro anti-escorpiônico, indispensável no tratamento dos casos graves de escorpionismo, é produzido por instituições governamentais, entre as quais figura o Instituto Vital Brasil. Os técnicos e cientistas brasileiros dedicados ao estudo dos escorpiões adquiriram renome mundial em virtude do volume e qualidade de suas descobertas. O Instituto Butantan de São Paulo, a Fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte e o Instituto Vital Brasil de Niterói tornaram-se internacionalmente conhecidos pela excelência de seu trabalho. Não só os escorpiões recebem a atenção desses especialistas. As aranhas, por exemplo, são outros animais peçonhentos que são estudados.
e a partir de algumas espécies mais perigosas, são produzidos soros específicos. Essas instituições produzem também soros contra a picada de serpentes, algumas das quais dotadas de venenos muito potentes, quase sempre mortais se não tratados a tempo. A produção dos soros contra serpentes é um processo complexo e delicado. O Brasil é um dos países mais avançados em todo o mundo no domínio dessa tecnologia. Não menos complexa é a produção do soro anti-escorpiônico, que começa pela manutenção de escorpiões em condições ideais. Tanto os escorpiões recebidos por doação, quanto aqueles nascidos em cativeiro, são mantidos em caixas especiais que lhes garantem uma confortável existência, separados quanto às suas espécies. Os melhores espécimes são escolhidos como doadores de veneno, o qual é retirado com um equipamento especial e muita prática. Um microchoque aplicado na base do telson, o último segmento da cauda do escorpião, provoca a liberação involuntária da peçonha, que é recolhida, liofilizada e guardada para uso posterior. É necessário que se colete o veneno de nada menos de 18.500 escorpiões amarelos para obter-se um único grama de sua peçonha. Para a produção de soro anti-escorpiônico, são utilizados cavalos devido principalmente à grande massa líquida de seu sangue. Esses animais, nos institutos produtores de soros, são mantidos exclusivamente para esse fim e em ótimas condições de alimentação e alojamento. A peçonha do escorpião é injetada nesses equinos. Após certo prazo de tempo, o cavalo já terá produzido anticorpos antiveneno de escorpião, sendo então levado para a extração de parte de seu sangue, do qual é separada a fase líquida. A fase sólida, constituída por suas hemácias, é rediluída em solução fisiológica e reinjetada no animal doador, evitando-se assim qualquer processo anêmico. O soro desse cavalo passa então por vários processos industriais de filtragem, purificação, titulação e ampolagem, até que finalmente seja produzido o soro anti-escorpiônico, vital no tratamento de pessoas vitimadas por escorpiões, especialmente nos casos graves de escorpionismo. Depois que os pesados inseticidas clorados tiveram seu uso proibido na década de 70 em nosso país, o combate e o controle dos escorpiões ficou restrito a medidas preventivas ou corretivas do meio ambiente. De fato, os inseticidas comuns, organofosforados, carbamatos e piretroides, pouco ou quase nenhum efeito têm sobre os escorpiões. Estes são capazes de detectar a presença desses agentes químicos no ambiente e simplesmente recolhem-se a seus esconderijos, onde, protegidos, esperam que a ação dos inseticidas desapareça, já que os escorpiões são capazes de ficar 1 ano sem se alimentar. Por outro lado, nas cidades, os escorpiões encontram condições ideais de proliferação, uma vez que lá dispõem de diferentes tipos de abrigos onde podem esconder-se durante o dia. Nos esgotos, encontram grande quantidade de alimento representado pelas baratas americanas. Através dos ralos, penetram com grande facilidade no interior das residências, onde podem causar acidentes, às vezes de gravidade. Finalmente, já no final deste século, o combate aos escorpiões encontrou uma alternativa química moderna e eficaz. Foi lançado no Brasil, ao mesmo tempo em que noutros países do mundo, o primeiro biocida microencapsulado capaz de atuar eficazmente contra os escorpiões e com baixo impacto ambiental. Diacap. O Diacap é uma formulação de avançada tecnologia, pois as moléculas de seu princípio ativo, o diazinon estabilizado, encontram-se encerradas dentro de microcápsulas de plástico com diferentes diâmetros.
Aplicadas na concentração indicada, as microcápsulas aderem ao corpo do inseto ou do escorpião, que por elas passar. Mais tarde, essas microcápsulas rompem-se devido ao atrito com o corpo do animal e injeta-lhe na circulação as moléculas do poderoso inseticida que contém, causando-lhe sua eliminação. Com os escorpiões, acontece o mesmo. Ao contrário do que faz com os inseticidas comuns, o escorpião é incapaz de detectar a presença do biocida que está encerrado no interior das microcápsulas do Diacap e caminha despreocupado pelas superfícies tratadas com esse produto, sofrendo a ação alguns dias depois. Encerrados os testes laboratoriais necessários ao melhor conhecimento da ação do Diacap sobre os escorpiões, a cidade de Aparecida, situada no Vale do Rio Paraíba, no estado de São Paulo, foi escolhida como local ideal para a realização de testes de campo com esse produto. Em Aparecida, situa-se a Basílica Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, considerada a padroeira do Brasil, para onde convergem todos os fins de semana uma enorme multidão de romeiros trazendo o testemunho de sua fé. Não raro, num só final de semana comum, a cidade recebe uma população flutuante que pode chegar facilmente às 200 mil pessoas. Esses romeiros chegam pela manhã, passam o dia na cidade consumindo descuidadamente enormes quantidades de alimentos, boa parte trazida consigo, e vão-se embora no final da tarde com a fé renovada. Atrás de si, os romeiros deixam na cidade uma impressionante quantidade de lixo. São toneladas e toneladas de detritos jogados por todos os lugares onde passam. Grande parte desse lixo é composta de matéria orgânica, que acaba se transformando em alimento para ratos e baratas. A despeito dos esforços da limpeza pública, vários dias são necessários para o recolhimento desse lixo. Assim, é inevitável que uma grande população de baratas possa se manter naquela cidade, constituindo-se num apelo irresistível aos escorpiões. Estes acabaram encontrando nos esgotos e nas galerias pluviais e fluviais da cidade de Aparecida um habitat ideal para sua livre proliferação. A consequência foi o surgimento de inúmeros casos de pessoas ferroadas por escorpiões, causando preocupação crescente às autoridades sanitárias. Através de um convênio de pesquisa firmado entre a CIBA e a Prefeitura de Aparecida, o Diacap foi ali testado em condições de campo em 3 áreas da cidade, locais sabidamente infestados por escorpiões e onde já haviam ocorrido vários casos humanos de escorpionismo. No bairro de Santa Rita, por exemplo, o cemitério local representava um foco permanente de escorpiões, tendo sido escolhido como área de teste do Diacap. Os testes laboratoriais demonstraram que a dosagem ideal de Diacap para o combate a escorpiões é de 0,6 gramas por metro quadrado. Na prática, isso significa diluir 200 ml de Diacap em 10 litros de água, formando uma cauda suficiente para tratar até 100 metros quadrados de superfície. No teste foram empregados pulverizadores manuais à pressão constante, com tanque de 10 litros de capacidade, modelo pioneiro da Guarani. O bico em leque foi regulado para ponto de orvalho e foi feita uma única aplicação. Em cada casa situada dentro das áreas selecionadas para o teste do Diacap contra escorpiões, equipes da prefeitura realizaram um levantamento para avaliar a situação de infestação. As donas de casa eram entrevistadas e em cada residência eram deixadas 2 pequenas tábuas que serviriam para atrair eventuais escorpiões existentes no local. As pessoas recebiam uma folha para anotações dos resultados e examinavam diariamente as armadilhas, após terem sido cuidadosamente instruídas sobre como manejar o artefato sem correr riscos. Uma semana depois, as casas que haviam constatado a presença de escorpiões
foram tratadas uma única vez com Diacap na concentração de 0,6 gramas por metro quadrado. Uma vez por mês, durante os 6 meses subsequentes, os resultados eram lidos. Outro ponto onde o Diacap foi testado foi o convento da Basílica Nova, onde as condições poderiam ser melhor controladas e os resultados melhor avaliados. Nesse particular, foi de extrema valia a participação do conhecido Padre Inocêncio, a quem há anos cabe a curiosa tarefa de percorrer todo o perímetro do convento, examinando suas armadilhas em busca de escorpiões, que assim capturados, são enviados ao Instituto Butantan para auxiliar na produção de soro antiescorpiônico. Padre Inocêncio mantém rigoroso arquivo de dados sobre a infestação de escorpiões na área do convento e que acabou sendo de grande utilidade na avaliação do desempenho do Diacap nesse local. Foi feita uma única aplicação de Diacap a 0,6 gramas por metro quadrado no perímetro do convento da Basílica Nova, através de pulverização simples, pela técnica de barramento, ou seja, formando uma barra do produto na junção da parede e o piso. Os esgotos também receberam a aplicação do produto, especialmente nas caixas de gordura e de inspeção, pontos de concentração das baratas e, por consequência, dos escorpiões. Uma vez por mês, durante os 6 meses seguintes, a área era rigorosamente vistoriada e todos os escorpiões vivos encontrados eram capturados e levados a um terrário, onde permaneciam em observação por mais 60 dias, verificando-se assim o lento efeito das microcápsulas do Diacap. 100% dos escorpiões capturados na área onde o Diacap foi aplicado durante os 6 meses do período pós-tratamento foram a óbito, num prazo médio de 31 dias após terem sido recolhidos. Enquanto isso, a mortalidade nos grupos controle, constituídos por escorpiões recolhidos em áreas não tratadas, foi de 0% até o final do ensaio, comprovando inequivocamente a ação letal do Diacap. A sintomatologia exibida pelos escorpiões afetados pelo Diacap era visivelmente sugestiva de intoxicação por organofosforado, em decorrência da ação do princípio ativo do Diacap, o diazinon estabilizado. Diacap revelou toda a sua potencialidade no combate a escorpiões a céu aberto. A aplicação de Diacap reduz fortemente o impacto ambiental, pois as moléculas do inseticida ficam contidas no interior das microcápsulas e não expostas ao meio ambiente, como acontece com os inseticidas comuns. Diacap é um produto de baixo odor devido à não exposição do inseticida encerrado nas microcápsulas. Diacap possui baixa toxicidade, com DL50 oral superior a 4.000 mg por quilo, último valor testado, o que o coloca na mesma categoria toxicológica dos piretroides. Diacap, mesmo aplicado a céu aberto, exibiu sua característica ação lenta, mas inexorável contra os escorpiões, mais de 6 meses após uma única aplicação a campo. Diacap apresenta maior segurança para o aplicador, pois o diâmetro de suas microcápsulas impede a absorção dermal do produto. Além disso, o peso das cápsulas provoca sua imediata deposição por gravidade nas superfícies mais baixas, impedindo-as de ficarem suspensas no ar ambiente, como acontece com os inseticidas comuns. Diacap, a alternativa química eficaz no combate e controle dos escorpiões. Um produto exclusivamente profissional com a qualidade Ciba.